Estamos de volta com a Alerj Debate de hoje, falando sobre tratamentos de fertilidade. Dr. Paulo, no bloco anterior, o senhor deu exemplo aqui, por exemplo, da endometriose, que é uma das causas, né, de problemas para a mulher engravidar. E, na verdade, acaba sendo uma solução também à gravidez para essas mulheres. Falou sobre a questão das pessoas com doenças infecto-contagiosas. Quais são as outras causas de problemas de infertilidade nos casais, tanto nos homens quanto nas mulheres? Porque a gente sabe que os problemas podem ser diferenciados, né? Tanto no homem quanto na mulher. A infertilidade conjugal, ela, como eu falei, ela tem cerca de 15% dos casais. E a distribuição dela, das causas, ela é bem homogênea. 30% a 40% dos casais que não conseguem engravidar, o problema é exclusivamente da mulher. Cerca de 30% é exclusivamente do homem. E 30% você tem associação de fatores masculinos e femininos. Ou seja, a mulher pode ter a trompa obstruída e o esperma do marido ser alterado, ou a mulher não está ovulando corretamente e o marido também tem alteração espermática. Então a distribuição é bem democrática, quer dizer, não tem uma causa específica. No homem, o que causa alteração do espermatozoide no homem, a maior causa habitual é varicocele, que é uma varize das veias que drenam o testículo. Temos também causas genéticas, temos fatores também infecciosos, por exemplo, a famosa cachumba, que é a parotidite, a gente chama orquite pós-parotidite, é quando a cachumba desce para a bolsa escrotal, pode levar à infertilidade. Existem causas congênitas, o homem pode nascer com obstrução do ducto que elimina o ejaculado e uma série de coisas. Na mulher, os fatores são ou problemas hormonais que dificultam ou impedem a ovulação, problemas na trompa, que pode ser obstruída parcialmente ou completamente obstruída, problemas na cavidade uterina, pólipos, miomas, a própria endometriose. Então, dependendo da causa, o tratamento pode ser clínico, cirúrgico ou pelas técnicas de reprodução assistida. Então, o tratamento clínico, aquela mulher que não ovula direito, ou que a prolactina é muito aumentada, ou que tem alteração do hormônio tiroidiano, nós medicamos, corrigimos essas alterações hormonais e a mulher volta a ovular e engravidar. Obstrução das trompas, podemos fazer cirurgia para recanalizar essas trompas, cirurgia para retirar endometriose, cirurgia para retirar mioma, para retirar pólipos. Mas nos casos que não resolve com tratamento clínico ou cirúrgico, nós precisamos das técnicas de reprodução assistida. Por exemplo, quando as trompas são completamente obstruídas e não consegue corrigir com a cirurgia, quando o espermatozoide do homem é muito alterado. Nesses casos, o único tratamento é através das técnicas de reprodução assistida, que são a fertilização in vitro e a inseminação intrauterina. Eu fiquei muito feliz quando soube do projeto do deputado Luiz Martins, porque realmente a gente precisa desse apoio. E uma coisa que é importante ressaltar é o subaproveitamento do profissional do Estado. No Hospital Pedernest nós temos profissionais de primeira linha que trabalham na sua clínica particular com procedimentos de ponta e que no serviço público são subaproveitados, porque não dispõem dos equipamentos. Então não adianta ter, não é só na minha área de reprodução humana, não adianta você ter dentro do Hospital Pedernest professores que são capacitados para fazer tratamentos altamente especializados se o hospital não dispuser de equipamentos para que esse profissional atue. Senão a gente acaba... Esse profissional já está ali, já é funcionário, já recebe, já cumpre sua carga horária ali e acaba sendo subaproveitado. Eu acho que é isso que nós temos que aproveitar, é usar os recursos humanos que nós temos para beneficiar a população que necessita desses recursos. Acaba sendo também um desperdício de recursos públicos, Com né, deputado? certeza. Porque a pessoa está ali à disposição, sendo paga pelo Estado e não está podendo prestar o serviço que ele poderia. Poderia. Então, não é só, nós temos que defender o serviço público, mas nós temos que ter o serviço público aparelhado para que possamos realmente atender a população. Eu, desde garoto, conheço como referência o Pedernest. Eu valorizo muito, Natália, o profissional como o doutor Paulo, porque, na verdade, se torna um abnegado, um lutador e, às vezes, sem companheiros para defender a causa. Eu acho que é obrigação nossa, parlamentar, nisso. Eu saio desse encontro aqui muito fortalecido com o conhecimento que o senhor tem demonstrado, e muito mais para chamar o secretário de Estado de Saúde, o doutor Sérgio Cortes, ir lá visitar e realmente respaldar o trabalho. Porque
Nós precisamos desses profissionais, você colocou bem, às vezes você está num plano de saúde, atendendo, resolvendo, e você tem condições intelectuais para resolver o problema da população menos assistida. Então, eu como parlamentar, muitas vezes o parlamentar não ajuda muito, mas abre porta, fala, a gente tem espaço, a gente tem a tribuna, e eu tenho visto hoje a Assembleia Legislativa com uma atuação muito forte do deputado, com uma presença muito efetiva hoje. Todos nós eleitos aqui, estamos todo mundo no seu encaminhamento, trabalhando muito. Eu só tenho a dizer ao senhor e a quem nos assiste na TV Alerj da importância da reprodução assistida e dos nossos compromissos como parlamentar pelo Parlamento Fluminense de encampar sua luta. E no começo do ano, nós temos o orçamento do ano que vem, vou colocar, se a minha bancada do PDT não quiser, mas tenho certeza que eu consigo convencer os 11 deputados que eu faço parte, de fazer uma emenda coletiva, de colocar recursos no orçamento para a reprodução assistida do Hospital Pedro Ernesto. Na luta do Dr. Paulo, ele conseguiu uma sala dentro do Pedro Ernesto, conseguiu não sei o quê. Então, eu acho que nós temos que encampar isso não é favor, isso é para atender a população, e nossa obrigação como servidor público, como ente público, é de atender e de ter espaço e valorizar cada vez mais o Pedro Ernesto, que sempre foi referência no Estado e a UERJ também. Então, nossa obrigação como parlamentar é nessa ajuda. Eu queria agradecer já de antemão a sua ajuda, o convite de ter vindo aqui, e lembrar que o Hospital Pedro Ernesto é o único hospital universitário do Estado. Então, e o chanceler da nossa universidade é o governador do Estado. Então, quer dizer, nós valorizando o Hospital Pedro Ernesto, nós estamos valorizando o nosso Estado. Com certeza. Com certeza. Doutor Paulo, só uma última dúvida. Em relação às causas de infertilidade que o senhor falou, muito se fala também, por exemplo, de fatores externos, no caso do homem, fatores como radiação, como traumas, até por acidentes ou alguma excesso interferência. De calor. De que maneira isso pode interferir na fertilidade masculina? Na verdade, o que acontece, principalmente homens que trabalham em caldeira, em lugares muito aquecidos, porque a gente sabe que as células germinativas, elas são muito sensíveis à temperatura. Por isso que a bolsa escrotal do homem é externa. E o testículo, todo mundo sabe, quando a temperatura está mais aquecida, a tendência é do testículo descer mais, a bolsa ficar mais distante do corpo. Quando o tempo está mais frio, existe uma retração de um ligamento que puxa o testículo mais para perto para tentar manter uma temperatura mais estável. Uma dúvida que eu li em algumas revistas, que hoje tem um hábito, né, o avanço tecnológico do laptop na perna. Isso causa alguma interferência no homem, você trabalhar com laptop na perna? Qualquer atividade que aumente muito a temperatura da bolsa escrotal pode comprometer a fertilidade masculina. O problema é que isso é muito relativo. Tem homens, por exemplo, que têm a célula germinativa que funciona muito bem. Então ele teria uma produção de 200 milhões de espermatozoides por ml. Que se comprometer aquilo e cair para 50 milhões, ele continua bem. Mas tem homens que os testículos funcionam um pouco pior. Então o normal dele seria 20, 30 milhões. Se aquilo cair para 10, 5 milhões, vai comprometer a fertilidade. Então, na verdade, é muito individual. Certo. Agora, esses fatores, eles sozinhos não causam, mas eles podem agravar a causa de infertilidade. Em relação ao que o senhor colocou do projeto, inclusive eu já venho com esse projeto há muito tempo, eu sempre falo com as autoridades de saúde, que a minha ideia inicial seria a gente montar um núcleo no Pedro Ernesto para concentrar as fertilizações. Mas a minha ideia era pegar um grupo de médicos, por exemplo, no Norte Fluminense, na região serrana, no Sul Fluminense, para fazer o atendimento primário, que seria as consultas de infertilidade, e só encaminhar para o Pedro Ernesto o pessoal para fazer o tratamento. Porque eu fico muito triste, muito preocupado, quando eu vejo pessoas, às vezes, que se despencam de Volta Redonda, vêm de longe, de Paraty, chegam no Pedro Ernesto sem estar a consulta marcada, eu acabo atendendo no meu ambulatório, muita gente que não está marcada, que fica com pena, as pessoas chegam lá, para procurar saber como é que podem ser atendidas. E às vezes nem é necessário. E às vezes não é necessário. Então, realmente, eu me comprometo a treinar a pessoa, a gente montar alguns polos de atendimento nas principais regiões do Estado, de forma a gente fazer uma investigação homogênea com todos esses pacientes e encaminhar para o Pedro Ernesto de uma maneira mais eletiva para as pessoas também não abandonarem emprego, trabalho, para vir aqui muitas vezes até sem necessidade. Ou até convênio, pode, por exemplo, eu estou lembrando agora, convênio. Você tem em Itaperuna hoje uma universidade
particular, fazer um convênio lá com o hospital, porque você atenderia a região do norte e noroeste do estado. Eu acho que a gente pode... Uma ação integrada com os municípios. Com os né? municípios, onde não tiver um hospital estadual ou federal, fazer esse, como polo, né? Você tem São Gonçalo, Alberto Torres, você não atravessa essas pessoas. Tem um polo na Baixada, um polo no Norte Fluminense, um polo no Sul Fluminense, um polo na região serrana, e que nós nos reuníssemos, definíssemos como é que são as condutas, quais exames que tem que fazer e as rotinas. Nesses casos, assim, encaminha para a Pedernest, tem uma forma de encaminhamento direto para as pessoas também não ficarem implorando para ser atendidas, que é uma coisa. Eu recebo cartas assim, de pacientes, é comovente. Aí muitas vezes eu telefono, a paciente dá o telefone, eu ligo. Chega a ser comovente, as pessoas choram no telefone quando eu ligo. O senhor ligou para mim? Eu falei, não, deixa eu ver o que eu posso ajudar e tudo mais. Que as pessoas estão tão desesperadas e tão descrentes que só o fato de ter uma atenção já as deixa emocionadas. Já é uma esperança, né? Exato. Só o fato de saber que tem alguém preocupado em ajudá-las já deixa elas com uma esperança renovada. Deputado, poderia ter uma ação no sentido de fazer campanhas também em relação a dar informações a essas pessoas, a esses casais, sobre esses fatores de infertilidade, né? Porque, por exemplo, o senhor falou sobre o computador no colo. Claro. O doutor Paulo falou sobre o calor, né, no trabalho. Então, as pessoas poderiam ter mais informações e até se prevenirem em relação a muitos desses fatores. Né? Eu concordo com você, Natália. Eu acho que no projeto, até para mostrar o que é reprodução assistida, a gente chama a Secretaria de Estado de Saúde para o trabalho de educação. Eu acho que é fundamental no nosso país, no nosso estado, a informação. A gente não vê trabalhos educativos. Eu acho que a gente pode usar a rede estadual para dar palestra, para ter panfleto, orientar, porque o que falta muita gente, muitas vezes, é a falta de informação. E você colocou bem. Então, é isso que o projeto também busca, ter informações, chamar os técnicos especializados, os médicos. Ele já deu uma contribuição aqui de você formar polos, fazer palestra nas escolas, a escola aberta, que a gente precisa para não só no horário que você tem na área educacional, ter outras atividades. É o que o Brizola sempre pensou, se nós tivéssemos aberto, a gente teria avançado muito mais. Usar o ENF, que é a Universidade de Campos, lá, que é um projeto do Darcy Ribeiro, usar como parte educativa. Eu acho que o projeto vê e nós temos a nossa obrigação de cobrar o executivo e fiscalizar para realmente ver se vai acontecer. Doutor Paulo, para a gente encerrar, um casal que está tentando ter filhos e acha que não está com algum problema, não está conseguindo, como é que esse casal pode identificar que existe algum problema? A partir de quanto tempo já é necessário buscar alguma ajuda? A infertilidade conjugal é definida como um casal que está tentando engravidar há pelo menos um ano, mantendo relações sexuais regulares 2 a 3 vezes por semana, sem uso de nenhum método contraceptivo. Quando eu falo nenhum método contraceptivo, não é só pílula. Não está usando pílula, não está usando camisinha, não faz coito interrompido, não evita de maneira nenhuma. Então, se esse casal já está tentando há um ano, ele deve procurar ajuda para investigar se existe alguma coisa que esteja atrapalhando esse casal. Porque pode ser também só um fator psicológico. Na verdade, o fator psicológico, ele é difícil mensurar o quanto ele atrapalha. Ele pode atrapalhar num mês, no outro, mas após um ano de relações sexuais regulares, se não está engravidando, realmente deve ter algum fator objetivo e não apenas psicológico. Tá ótimo. Doutor Paulo, muito obrigada pela sua participação na LERJ Debate. Deputado Luiz Martins, muito obrigada por ter vindo mais uma vez. Eu que agradeço. Eu gostaria de agradecer a vocês dois pela oportunidade. Imagina. Se você quiser rever esse programa, basta acessar o nosso site, que é www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense.